nome é Maria, mãe do coração transpassado, e meu chamado para a vida religiosa foi assim. Em 2009, quando eu tinha 9 anos, um dia era o casamento dos pais do Padre Júlio, que é da nossa família religiosa, e da Madre Caritatis. E no casamento dela, dos pais deles, eu e minha mãe nós fomos convidados, e lá apareceu a Madre Caritatis com a Madre Divina e várias noviças. E com isso, na hora que eu vi elas e a alegria delas, assim, nossa, a alegria delas me encantou de uma maneira fora do comum, que eu fiquei assim, indignada. Com isso, no mesmo instante, eu já sentia a vontade, eu tinha 9 anos, e já sentia a vontade de ser religiosa, de entregar a vida para Cristo. E fui, no mesmo momento, pedir para minha mãe, né, para mim poder entrar. E ela não deixou, porque eu era de menor. E como ela não deixou, eu fui ao Padre Júlio. Corri atrás dele e falei, Padre Júlio, deixa eu entrar no convento. Aí ele falou, né, que eu não podia, porque eu era de menor. Tá bem. Aí a vida foi passando. Eu já tinha me esquecido um pouco sobre isso. Mas em 2013, a minha mãe foi para a Jornada Mundial, em Rio de Janeiro. E ela foi sozinha. E quando ela voltou, ela chegou para mim falando assim, filha, arruma suas coisas que daqui uma semana a gente está indo pro convento. Eu falei, oi? Eu fui rapidamente, né? Fui, arrumei minhas malas, as coisas, ela organizou sobre a nossa vida, tudo, a escola e tudo mais, o trabalho dela. E a gente veio de imediato para cá. E nisso, eu já fui para casa no aspirantado, Fiquei um mês lá, fazendo experiência, enquanto a minha mãe foi para o colégio de nossas irmãs ficar lá, para ver como é que ia ser a nossa vida, né? E depois de um mês que eu fiquei na aspirantada fazendo experiência, pedi para entrar. Aí eu entrei, só que aí eu entrei e fiquei 1 ano e 5 meses no convento, no aspirantado. E logo depois eu saí do aspirantado, porque eu tinha um apego ainda pela minha família. Aí eu acabei saindo. E nessa que eu saí, minha mãe também teve que sair da creche onde estava das irmãs, e a gente teve que arrumar uma casa só pra nós. E aí comecei a viver, né, minha vida aqui no mundo e tudo mais. E sempre assim, toda a minha vida no mundo que eu tive aí fora, eu nunca consegui me adaptar, assim, bem, às coisas, o cotidiano, tudo. Não consegui me adaptar de nenhuma maneira. Eu vivia, mas não é que eu conseguia, né? Com isso, eu me apeguei muito às coisas do mundo. E muitas vezes vinha na minha cabeça sobre a vida religiosa, por saber que eu não estava conseguindo me adaptar, aí vinha sobre a vida religiosa, só que eu não aceitava por esse meu apego. E aí depois, passou tempos, em 2019, eu fui para Minas Gerais. Minha mãe ingressou no convento, ela entrou, e eu fui para Minas Gerais, para casa da minha família. E lá, assim, foi muito assim, de repente, eu desapeguei de tudo mesmo, de tudo que é material, pessoas, da minha família, eu me desapeguei de tudo. E comecei a sentir uma certa inquietação. Comecei assim, aí como eu já não estava conseguindo antes me adaptar ao mundo, né, quando eu fui para Minas Gerais, aí que eu não conseguia de jeito nenhum. Não conseguia mesmo, não conseguia falar com as pessoas. Eu preferia ficar no meu quarto trancada, sozinha, no meu quarto só eu. Era sempre assim. E depois de uns meses, comecei a passar por umas dificuldades familiares. E eu sempre ligava para minha mãe para ela estar ciente do que estava acontecendo e para que ela pudesse rezar para Deus mostrar o que estava, porquê daquilo tudo e tudo mais. E toda vez que eu ligava para ela e falava que estava acontecendo uma coisa diferente comigo, aí ela falava assim para mim, se Deus está permitindo que você está passando por essa batalha espiritual,
é porque ele tem uma coisa muito grande para você na frente. Aí eu ficava assim, meu Deus do céu, o que ele quer comigo? Não sei o que ele quer comigo, né? Mas tá bem, vamos ver o que vai acontecer. Aí foi passando, ela um dia me ofereceu para essa oportunidade de estar vindo aqui visitar ela e fazer os exercícios espirituais. Aí eu falei assim, tá, né, vamos ir, porque eu precisava de um tempo em paz, assim, sozinha, poder pensar, para resolver o que estava acontecendo lá em casa e tudo mais. Aí eu vim. Nessa que eu vim, eu vim uma semana antes, era para mim vir faltando um dia para o exercício espiritual. E eu vim faltando uma semana. E nisso, no terceiro dia, eu já comecei a sentir, assim, eu estava aqui, mas minha cabeça estava lá na minha casa, estava preocupada com as coisas lá de fora. E aí eu falei para minha mãe, eu quero ir embora, isso porque eu quero resolver isso aqui lá em casa. Aí ela falou assim, não, fica aqui, se acalma, faz exercício espiritual, depois do exercício espiritual, você vê o que você faz da sua vida. Eu falei, tá bem. Aí eu fiz isso, esperei, fiz o exercício espiritual. E eu confesso que no exercício espiritual, eu fiquei muito brava depois do exercício espiritual. Porque Jesus ficou em silêncio, assim. Eu queria resposta, perguntava pra ele tudo, e ele não me respondia nada. Aí eu fiquei brava com isso. Eu falei assim, não tô acreditando, eu quero a resposta e ele não me dá a resposta. Aí mas logo em seguida do exercício espiritual, eu já, assim, comecei a mudar muito, assim, em questão da minha vida. Eu era uma pessoa, já me transformei em outra, e estava muito visível. As irmãs que estavam presentes comigo, elas percebiam essa mudança que eu estava tendo, assim, diária. E eu já comecei a ter o desejo de viver a modéstia. Todas as roupas que eu tinha, eu dei, assim, sem apego a nada, dei mesmo, não estava preocupada. E já comecei a usar saia, tudo assim, para viver bem essa vida de modéstia e a vida de santidade, para buscar a santidade. E também senti essa inquietação em questão de querer que uma pessoa me guiasse, de ter instruções assim para poder conseguir viver essa vida de santidade. Então, eu fui até a Amada Expectação e perguntei para ela o que eu tinha que fazer. Aí ela falou assim, você vai e faz tal coisa para você já fazer direção. Tá, busquei tudo que eu tinha que fazer e consegui um diretor. Só que antes disso, como as irmãs estavam percebendo que eu estava tendo essa mudança, e elas já sabiam que minha vocação era religiosa, então uma irmã, tadinha, ela veio me ajudar e falou pra mim o seguinte, olha que Deus nos chama só uma vez, né? Pronto, isso pra mim o mundo acabou. Porque aí eu entendi o seguinte, entendi que como ele tinha me chamado quando eu era pequena, ele não ia me chamar mais agora, então eu não me queria mais como esposa. Pra que isso? Entrei em desespero. Falei, não acredito, Jesus não me quer mais como esposa, tá desacreditada disso, que ele não tá me querendo como esposa mais. Aí, eu falei assim, então eu vou ter que, já que não quer como esposa, eu vou ter que viver a vida matrimonial. Então eu busquei livros para ver como é que era a vida matrimonial santa e tudo mais, porque eu não sabia. Então eu comecei a buscar livros. Só que isso também não estava entrando na minha cabeça. Eu não conseguia entender nada que estava escrito ali, nada entrava. Eu falei, não, preciso fazer direção espiritual. Aí, passou acho que uma semana, eu fiz a direção espiritual. E nessa direção eu falei pro padre, padre, ele entrou no assunto da vida religiosa e eu falei que isso que a irmã tinha me dito e o que eu tinha entendido. Aí ele deu a explicação que não era nada isso que eu estava entendendo, que era totalmente o contrário. Na hora, assim, é como se o deserto começasse a ter flores, assim, do nada, assim, mudou de deserto para uma floresta linda, maravilhosa. Só que ele me pediu para mim não pensar na vida religiosa. Mas quem disse que eu conseguia não pensar na vida religiosa? Não consegui de jeito nenhum. Onde que eu estava, eu pensava, ai meu Deus, eu ser esposa de Cristo. Nossa, que lindo. Era tudo maravilhoso para mim. Então, aí eu já tive a certeza que a minha vocação era religiosa. Como eu já tinha descoberto que a minha vocação era religiosa, então eu tinha que descobrir se era apostólica ou contemplativa. Então aí para me descobrir foi assim,
como eu estava visitando a minha mãe aqui no convento, então automaticamente eu estava fazendo uma experiência na rama apostólica. E aí eu não conseguia, assim, vou usar essa palavra, me adaptar também. Porque eu sentia um desejo de me entregar totalmente a Cristo. E ali eu não estava tendo essa oportunidade, como se eu não tivesse essa oportunidade de me entregar totalmente mesmo, totalmente, tudo. E eu não conhecia muito sobre a vida contemplativa. E um dia, então eu tinha certeza que não era apostólica. Aí um dia, uma irmã contemplativa foi passar um tempo nessa casa onde eu estava e na refeição eu fui fazer só uma pergunta para ela. Eu não queria, na verdade, quando eu descobri que ela estava lá, eu não queria nem conversar com ela, nem olhar para ela. Eu queria distância, porque era contemplativa, então eu não queria, mas eu não sabia o que era vida contemplativa. Aí um dia na refeição, eu olhei para ela assim, eu falei, nossa, eu vou fazer só uma pergunta para ela. Aí eu olhei para ela e falei assim, irmã, que horas que você pode falar na vida contemplativa, no ramo contemplativa? Aí ela falou assim, aí ela foi, começou a falar e ela depois olhou para mim e falou assim, não, peraí, você não quer que eu fale o horário todo nosso? Aí eu, isso, fala o horário todo. Aí ela começou a falar o horário todo. Daí eu já comecei a perguntar outra coisa, e outra coisa. E depois eu participei de uma palestra da madre daqui do mosteiro, a Madre Purker. Eu participei de uma palestra que falava sobre a vida monástica. E nessa palestra eu já tinha toda a certeza que era isso que Deus estava me pedindo. Porque aí ela falou que a vida contemplativa, a gente se oculta para o mundo e vivemos só para Deus. Era isso a vida contemplativa. E nisso eu já sabia que era isso que ele queria, porque era exatamente que despertou no meu coração. Nisso, em acompanhamento com as madres, tanto apostólica como contemplativa, já pedi para fazer experiência, fiz a experiência e no terceiro dia já pedi para ingressar. Aí já marcamos o dia para me entrar na Roma contemplativa, me entregando totalmente ao que se entregou totalmente por mim na cruz.